Eve Carneiro, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje o nosso bate-papo ele vai ser super especial. Nós vamos falar sobre autoestima, sobre o envelhecimento e como os cuidados estéticos eles podem ser aliados no nosso bem-estar emocional. E para isso eu tenho a doutora Eliane, farmacêutica esteta, que entende muito do assunto e tem uma visão super-humana do cuidado com a beleza. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje, participando desse programa incrível para falar de saúde, beleza e bem-estar. A estética não é só sobre apagar o tempo, né? A gente vê como um bem-estar, porque é tão bom você se olhar no espelho, você se sentir bem, né? Então não está apagando o tempo, ela só está renovando e melhorando sua autoestima. Doutora Eliane, o envelhecimento ele é algo natural, né? E é inevitável para todo mundo. Sim. E como esse processo ele é difícil? As pessoas eles ainda encaram isso como algo que, né, não é tão bom. Eu queria começar te perguntando como você enxerga o papel da estética nesse processo da aceitação da autoestima. Eu entendo assim, a estética, ela vem como saúde, né? Então a gente tem que envelhecer, mas envelhecer bem, né? Igual já diziam antes, não quer envelhecer, você tem que morrer, né? Então ninguém quer morrer, então a gente vai fazer esse papel, né? A partir dos 30 já começa a fase do envelhecimento. Mas é bom a gente envelhecer com saúde, com autoestima, né? Cuidando da saúde mental, que é muito importante. E se aceitar, né? Ter essa aceitação que a gente vai viver todo esse processo, faz parte da nossa vida. E só ter os cuidados para você ir envelhecendo com um autocuidado. E agora sabemos que nem sempre o paciente eles enxergam com expectativas as realistas, né? Como você lida com as situações em que há uma busca exagerada pela perfeição? Existe um limite ético nessa hora? Sim, com certeza, né? A gente trabalha com ética, sempre com a parte não exagerada, sempre natural, né? Respeitando os nossos limites, nossas condições, sempre acolhendo o paciente, tentando explicar, né, que o natural ele é o melhor. E falando em cuidado contínuo, como é o bioestimulador de colágeno? Ele tem sido comentado, bem comentado, na verdade. Você acredita que esse tipo de tratamento mais progressivo pode influenciar na positividade, na autoestima e no bem-estar emocional? Sim, a gente sempre recomenda, né? Você se olhou no espelho, sentiu que algo está diferente no seu rosto, né? Porque a partir dos 30 é isso. Você olhou todo dia é uma coisinha diferente que você vê, né? Ah, é uma pelezinha aqui, outra aqui, né? Então, o primeiro passo é fazer esse tratamento com bioestimulador, porque ele é natural, o teu próprio corpo vai trabalhar a teu favor, né? Não é nada que vai te deixar diferente, ele só vai tratar a sua pele. Então, é um dos primeiros que a gente indica, né? É ele, a toxina botulínica, porque vai te deixar jovem, mas natural. Sim. Ai, um sonho, né? De Um todos. sonho, é Um recomendação, sabe? sonho. Hoje em dia a estética não é mais aquela coisa exagerada, sabe? Tipo, igual anos atrás era, né? Agora a moda é você ser natural. E dá pra você ser natural. Você tá fazendo com um estimulador de colágeno, todo mundo vai ver, nossa, você está bonita. Mas o que você fez? Ninguém sabe o que você fez, mas você sabe, né? E sabe que você está com a pele boa, com a pele, né, firme. O envelhecimento não está aparecendo aos olhos das Sim, e o pessoas. quanto isso ajuda na autoestima, né? Com Eu não certeza. sei quem é mais o seu público-alvo, assim, se é mais as mulheres, se é mais os homens, como As, que é é, isso na as estética? mulheres 40 a mais, sabe? Tem as mais novas, que são outro tipo de tratamento, e as 35, 40 a mais é do envelhecimento, com essas queixas, né? Tô com um bulldoguinho aqui, tô sentindo umas marquinhas aqui, né? Sempre essas coisinhas. Então elas começam a se preocupar, porque elas sentem, né?
E hoje, né, se você for ver estudos, tem muitos estudos falando em depressão, falando até em suicídio por causa da autoestima. Então a gente tem que cuidar, sabe? Então não é só, vou gastar dinheiro, uma coisa fútil. Não, né? Todo mundo gosta de se olhar no espelho e se sentir bem. Quem que gosta de olhar no espelho, se olhar no espelho e se sentir horrível, né? Com aquela autoestima baixa, ela só vai aumentando. Então a gente tem que se cuidar. Sim, e de certa forma, hoje em dia a sociedade também exige mais da beleza, né? Sim, porque hoje em dia o que acontece? As mulheres de 50, agora elas são as novas de 30 de antigamente. Você olha uma mulher de 40, 50, você não diz que ela tem essa idade. Por quê? Porque elas estão se cuidando mais, elas estão se autocuidando para ter esse envelhecimento devagar, lentamente. Processo mais lento, conseguindo, né? Sem falar em outras coisas que envolvem, né? Exercício físico, alimentação, sim, claro. Mas eu trabalho com um público bem 40 a mais e eu vejo a alegria delas, né? Quando faz um procedimento e dá aquela melhora, aquele viço na pele, né? Então, sim, é muito saúde. E já chegou a lidar com situações assim, por exemplo, que chegou uma demanda, pediu para que ficasse de uma forma e a pessoa não gostou? Como que foi isso assim? Teve alguma questão emocional fora isso ou nunca teve? Eu tenho situações assim, porque eu sempre falo para as clientes que chegam até mim, né? Elas falam, eu quero isso, quero aquilo. Eu sempre trabalho da forma que menos é mais, né? Então a gente começa com pouco e gradativamente a gente vai aumentando se necessário. Eu tomo muito cuidado porque existe uma doença chamada dismorfismo, que ela se olha no espelho e nunca tá bom, né? Ela faz e ela se olha e não tá bom, ela quer mais, né? Mas a hora que eu vejo que já deu, eu sou sincera, eu falo assim, não, aqui a gente não vai fazer mais, a gente pode fazer outra coisa, né? Por exemplo, a toxina botulínica, tem pessoas que quer uma vez por mês tá fazendo, porque ela quer ficar toda esticada o tempo todo. Eu falei, não, eu tenho toda uma explicação, né? O que não é a toxina, qual prazo se deve fazer, porque tem que ter aquele prazo, sabe? E tem pessoas que têm esse problema, é psicológico que eu falo, né? Então eu tenho que saber lidar com isso. Isso sim já aconteceu, da pessoa sempre querer mais e eu ter que falar não. Porque até então é questão de saúde, ela tem que tratar o lado psicológico dela. E tem o meu lado também, né? Porque dela sai, as pessoas veem uma coisa que tá feio e vai falar assim, pra ela ainda não tá bom, mas para as pessoas que veem já tá exagerado e vai falar, foi ele que fez. Então eu também preservo o meu nome. Então eu sei a hora de falar não. Sim. E a gente sabe que muitas vezes a estética ela também entra como uma forma de resgate, né, para a mulher, e que passam por divórcios, doenças e outras dores emocionais, né, que elas buscam se reencontrar. Você já viveu alguma situação assim no seu consultório? Sempre. E eu sempre falo, mulheres, não precisam vocês se divorciarem para tá se cuidando, né? Geralmente aparece as mulheres e falam, eu me divorciei, passei por uma fase muito difícil, eu nunca me cuidei, só cuidei de casa, filho, e agora eu tô acabada, né? Venho com essas conversas, assim, eu acolho, né? Porque eu também sou mulher, eu já vivi muito isso no meu passado, né? Que você se doa demais e esquece de você mesmo. Então, eu acolho, eu converso e explico, né? Daí a gente começa o tratamento. Já teve clientes que, depois de fazer, né, o procedimento, de chorar, de emocionada mesmo, assim, falar, nossa, como que eu estava, olha como eu estou, como eu deixei ficar nesse estado, né? Mas é todo um apego emocional ali, às vezes com o marido, né, com o indivíduo, no relacionamento tóxico que ela tá. E quando ela se livra, a primeira coisa que ela quer, ela quer se cuidar, sabe? E é bonito, eu gosto de ver essa evolução dela, sabe? É fazer um preenchimento, é cuidar daquela ruguinha, tratar daquela pele, né? Então tem muito pessoas assim que se divorciaram e vão lá para se resgatar, ou que teve uma perda grande e depois, né, entrou naquele processo de luto, se descuidou total e depois volta. Então nunca é tarde, né? O importante é você ter a consciência que o teu momento chegou e você tem que cuidar de você. Bom, a gente está falando bastante
né? 30 mais, 40 mais. Como é o seu público, assim, dos adolescentes? Tem uma procura? Tenho, Isso. tem. Hoje em dia, os jovens eles se cuidam muito mais, né, do que as gerações passadas, que era, né, não se cuidavam. É muito limpeza de pele, tratamento de acne. Eles fazem depilação a laser, né, que hoje em dia ninguém quer mais saber dos pelinhos. Tem jovens, bem jovens, meninos e meninas, né, que estão cuidando desse aspecto de fazer toxina, né, para hiperidrose, sudorese, né, que é aquela suor excessivo, e preenchimento nas meninas, labial, elas gostam bastante. Então, se deixar, 14, 15 anos, elas estão lá fazendo preenchimento labial e rinomodelação, o nariz também, sabe? Ai, Daí tem toda uma conversa com os pais, se eles autorizam, né? A gente vê, né, individualmente cada caso. E aí eu faço, assim, sabe? Mas tem bastante procura, assim, de meninos que as mães levam, né? Fazer a depilação a laser. Eu acho bonito, porque na minha época não não tinha isso. tinha, não tinha isso, Não não. tinha nada, né? E deu passo a rotina de skincare. Então, essa geração, elas vão envelhecer muito bem, porque o cuidado delas está muito antecipado do que essa geração 40 mais, que demorou um pouco, né? Que era uma E outra também tem época. muitas que não têm acesso ainda, né? Isso, aham. A estética, não tem acesso ainda a tudo isso. Então, Antigamente era difícil, né? Hoje em dia está muito mais fácil, questão de preço, sim. muito acessível. Antigamente era mais o povo elitizado que fazia, né? Quem tinha condição. Hoje em Sim. dia não, a gente tem também formas de pagamento muito acessíveis. Mas é legal ver uma mulher de 40 anos, um cara de 25, 28, assim. que Eu acho incrível, assim. Falar, ai, gente, que lindo. Quero chegar ainda lá. Não, eu também quero. Nossa, chegar com 50, um cara de 40. 25, pelo menos. Mas dá, sabe? E já aconteceu de você notar alguma mudança emocional muito visível em alguém após o procedimento? Tem algum caso, assim, que te marcou muito, assim? Sem citar nomes, assim, mas... Sim, teve uma pessoa que ela é minha amiga, inclusive. Ela passou por um momento muito difícil na vida dela e ela chegou pedindo ajuda para mim. Falei, Eli, me ajuda, eu não tenho condições, mas eu vou te pagando conforme eu posso, né? Ela ficou, não sei se posso estar falando aqui, né? Ela ficou presa por 6 meses, assim, e ela saiu dela detonada, assim, pele, cabelo, tudo, né? E eu me sentia comovida com ela, assim, sabe? Eu tive vontade de chorar do estado que ela tava, assim, sabe? Tudo isso por conta de um relacionamento tóxico, enfim, né? Como a gente falou anteriormente. Relacionamentos, né? E eu me senti, porque assim, não é tudo, nem tudo é dinheiro na nossa vida, né? Então é o cuidado que você tem com a outra pessoa naquele momento muito difícil. E eu cuidei dela, assim, sabendo que ela não ia me pagar naquele primeiro momento, né? Depois, assim, mas ficou tudo certo. E eu fui cuidando dela, a pele dela. E depois, assim, ela chorava. Falei, Li, você me salvou. Me salvou, porque senão eu ia cair naquele mundo de novo, que eu não tinha condições de pagar um tratamento. Eu consegui. E agora eu sei que eu consigo mais. Eu consigo fazer outras coisas que antes eu achava que era impossível para mim. Até hoje ela é minha cliente. E ela tem uma foto de antes e depois, assim. Ela me elogia, ela fica muito grata por tudo, assim, sabe? Mas ela é uma outra mulher. E a gente conseguiu libertar ela daquele mundo que ela vivia, sabe? De, né, relacionamento tóxico, de não poder se cuidar, de ficou naquele período, né, de muito sofrimento, e ela se resgatou. Então foi muito bonito, assim, foi um caso assim bem específico que eu consegui ajudar ela. Eu falo que a nossa autoestima, assim, é na porta da nossa vida, né? Porque se a gente não tá bem com a gente mesmo, se a gente não se aceita como somos e se também não tivesse, né, toda essa parte estética para que ajudasse muitas mulheres, eu acho que muitas assim não conseguiriam, porque realmente a nossa autoestima ela é tudo. E a gente é a nossa parte para trabalho, para a vida profissional, para a vida para relacionamentos, para a gente mesmo, para nossa parte como mãe, como tudo. Eu acho que a autoestima nossa, o nosso amor próprio é a nossa base.
E ela, naquele momento, ela estava entrando em quadro depressivo, né? Por não poder se olhar no espelho, a vergonha, várias coisas envolvidas, né? E ela não tinha essa condição. Mas, como, né, eu farmacêutica, o meu trabalho também é cuidar, Sim. né? Não é só beleza interior, é beleza exterior. Você está resgatando, conversando, mostrando o que dá. E hoje em dia, nossa, ela é maravilhosa, assim, sabe? Se cuida, é protetor solar que não usava. Então, valeu super a pena. Por isso que eu falo, nem tudo é dinheiro quando se trata do ser humano, né? Não, exatamente. Aham. E era um momento bem crítico para ela, a gente conseguiu resgatar ela e evitou ela cair em uma depressão, cair na vida errada, porque ela não ia ter condições, né, de se tratar. Então, já minha vida já está isso mesmo, então dane-se, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Tem muitos casos, assim, muitos, assim, de resgate mesmo da autoestima que vale a pena. Vamos para a próxima. Mas também tem um ponto de atenção. Às vezes o cuidado com a aparência ela vira uma dependência. Já Sim. comentamos um pouquinho sobre isso. Sim. Como identificar quando a pessoa ela busca pela estética ou ela está realmente querendo algo assim que é mais a dependência mesmo da estética? Como você consegue, doutora, identificar assim a diferença? Eu tenho, né, contando casos aqui do meu dia a dia, né? Um cliente que ela não se aceita com a idade que tem, sabe? Ela, inclusive, uma mulher muito bonita, né? Uma pele muito bem cuidada, mas não se aceita. Ela não se aceita. Ela detesta que chame ela de senhora. Se deixar toda semana ela tá lá, ela quer fazer alguma coisa. Eu não faço. Eu falo, você tá linda, você tá maravilhosa. Não precisa. Às vezes faço uma hidratação nela, uma coisa mais simples, não vai agredir, que não seja, né, invasivo. Mas tudo ela se incomoda, assim, sabe? Tudo. E pela idade dela, ela tá linda, né? Mas ela não se aceita. Ela não se aceita com a idade que tem. E eu tento trabalhar esse lado dela, assim, sabe? Né? Como profissional de saúde mesmo, né? Não só como a esteta, mas como a farmacêutica, né? Tratando, cuidar, é mais um acolhimento, sabe? E ela sai de lá super feliz, assim, sabe? Tipo, já melhorou, era isso que eu precisava. Dá uma certa carência também, sabe? Sim. E eu cuido dela, assim, com muito amor, sabe? A minha equipe até fala, só você, Lica, assim. Eu falo, não, eu tenho esse cuidado com todas elas, assim, sabe? Que eu acho que hoje em dia também é aquilo que você falou, né, doutora? Acolher, né? Eu acho que acolher as pessoas, acolher o que elas trazem e, de certa forma, tentar conduzir ali para que não seja algo tão evasivo, tão... Sim. Né, que degrina a imagem dela já... Às vezes ela vai ali porque ela quer conversar. E dela acha alguma coisa para ela fazer para que ela precisa desse acolhimento, né? Porque às vezes a pessoa envelhece, ela fica meio de lado, assim, pela família, né? Ela se sente inútil porque ela não pode mais trabalhar, né? Já se aposentou. E ela quer suprir isso através de fazendo procedimentos invasivos. Virou um vício, né? Eu quero pôr um fio. Já tá com o fio. Eu quero fazer boca. Já fez. Não tem mais o que fazer. Tá linda, né? Então, eles têm que ter essa conversa. Porque eu falo, nem tudo é dinheiro. A pessoa chega lá, não. Vamos, né? Dinheiro. Não. E a busca pela perfeição também, né, doutora? É esse cuidado. E se aceitar. Fala assim, você, com a idade que você tem, você está linda. Não reclama, né? Tipo, você tá... eu pego o espelhinho, eu gosto de mostrar pra pessoa no espelho. Fala como você tá linda. Então, daí elas ficam felizes, tomam um café, faz uma hidratação. Eu tenho equipamentos lá, faz uma rádio, frequência lá e fica tudo certo, sabe? Então, mas eu também gosto dessa parte, assim, sabe? Tipo, de acolher. Eu gosto esse contato, bastante. né? Gosto. Eu tenho essa paciência, assim... Tanto que eu trabalhei em farmácia, né, por 12 anos, e eu tenho clientes na farmácia que vão lá me ver, me conversar, porque desde a época do balcão, né, porque a gente trabalhou com muitas pessoas, né, também vulneráveis, a questão de saúde, questão de tudo, né, e eles se sentiram sempre acolhidos e vão até lá, e eu sempre dou esse acolhimento, assim, sabe, ganho presente, é maravilhoso, assim, sabe, eu acho que talvez seja um dom, assim, que eu descobri que eu não tinha, e agora eu sei que eu tenho por essa paciência toda de cuidado. E a farmácia é lugar de... Assim, foram 12 anos, doutora?
Farmácia é o lugar, acho que, de pessoas mais carentes, né? Que Super, mais aham. precisam da acolhida. Pessoas com dor, né? E você não sabe o que está por trás daquele receituário, né? Às vezes é uma pessoa que não tem a condição de comprar um remédio, é uma pessoa que está sofrendo um luto, é uma pessoa que, né, tem toda uma história, uma pessoa super depressiva, né? A receita do filho, né, que tem problema. Gente, é complicado. E eu vejo, né, eu tenho também uma cliente, para você ver que tudo é envolvido, saúde, estética. A mãe levou a filha. Eu não sabia da história, né? Daí começaram a fazer o procedimento, as duas juntas. Eu achava estranho porque sempre as duas. Se uma não podia, eu também não podia, né? Até que eu soube. A mãe me chamou para conversar em prantos. A filha não queria ir mais. É uma história muito triste por trás de tudo. Ela tentando ajudar a filha dela através da estética. E eu super acolhi. Falei, não, vem, eu dei, né? Uma limpeza de pele pra menina de brinde e tal. E ela ficou muito agradecida. Mas tem toda uma dor por trás de tudo isso, sabe? Então, não é só estética. Quando a gente trabalha com a estética, tem toda essa parte envolvida emocional, mental. Então, é questão de saúde mesmo, assim. Então, eu sempre estou de braços abertos para receber todos e com o maior carinho, assim, né? Eu abracei ela. A mãe ficou muito feliz, assim. Falei, no que você precisar, eu estou aqui. E elas estão ali, ninguém vê, pensa que essa quer fazer, né? Mais um Merchan. procedimento, e não é. Então, é um resgate que ela está tentando ter Sim. da filha através desse procedimento. E eu acho que isso, assim, para você é muito bom, né? Você vê, é Gratificante. muito gratificante ver o resultado e por mais que é só uma acolhida, só uma limpeza de pele, mas assim, talvez para a pessoa aquilo é Sim, tudo. tá Tá resgatando ela, resgatando né? ela de algum Ela fundo do tem, poço. do fundo do poço. Ela tá vendo uma saída, né? Porque ela sai dali se sentindo melhor. Falei, nossa, adorei, né? Levou aquela massagem facial. Ah, minha pele tá mais bonita. Ela já começa a ir pensar em outras coisas, por outro lado, e esquecer aquele mundo sombrio que ela vive, né? De pensamentos ruins, né? Então, e pode também estar relacionado à estética, né? Por sofrer bullying, por, Sim. eu sou mais gordinha, eu sou mais isso, né? Porque os jovens também ele tem essas mentalidades, né? De sofrer muito. Hoje em dia, nós na cidade, não é difícil. A pessoa te fala, você nem liga. Mas o jovem é complicado ele lidar com tudo isso, né? Com a indiferença. Então, eu sinto que é isso, né? Então, ele se sente mais feliz, mais seguro. Seguros, né? Uhum. E o envelhecimento ele ainda é um tabu para algumas mulheres. No seu dia a dia, o que você mais escuta das pacientes? Quais são as inseguranças que mais aparecem, doutora? Como eu falei, de um dia para o outro, elas têm aquele boom. Nossa, o que aconteceu comigo? Principalmente quando ainda mais que já vem a entrada do climatério, aqueles problemas, né, de pele ressecada, pele derretida. Então, é esse boom que elas têm. Elas chegam, pelo amor de Deus, eu não sei o que aconteceu. De um dia para cá, eu comecei a ver um monte de coisa. Eu explico, é processo natural, vamos cuidar, né? Começando por tratamento mais suave, mais leve, mais natural. Construindo, né? Tudo aos pouquinhos, até chegar no lugar que ela quer estar se sentindo bem, né? Mas é esse a maior boom assim, que elas têm. 40 a mais entrando no climatério. A mulher, ela sofre muito com isso, né? Então, é cruel com a gente, né? Esse período. Sim. Só quem passa por isso sabe. Mas dá para resolver tudo. Dá para resolver tudo. E realmente, assim, chega nos 40, é da noite pro dia ou isso vem gradativamente? É que elas só não, chegando aos 40 que a mulher dá uma... Isso. É porque elas param para ver isso, assim, que elas vão notando, mas elas não ligam, não dão muita bola, porque é na correria do dia a dia, filho pequeno, às vezes, né? Leva pra escola, traz, trabalha, né? Ela dá uma olhadinha, mas não tem tempo de cuidados. E daí, quando ela dá uma desacelerada e entra a menopausa, que dá aquele boom mesmo no corpo da mulher, na face, ela se enxerga e as pessoas começam a reparar também, né? Tipo, nossa, você envelheceu, o que aconteceu, né? Aquele rosto sofrido que a pessoa fica, né? Abatido, parece que está cansado. Daí ela começa a se enxergar mais, fala, nossa, eu não era assim. Daí vai buscar ajuda. E a gente está lá para isso. E com que idade assim você recomenda, doutora, a já ir tendo esses cuidados?
Eu, particularmente, assim, 30 anos, a idade do sucesso, tem que começar. Eu esperava por essa idade quando cheguei nos 30. Pelo sucesso, quando cheguei nos 30. Eu falo 30, é a idade do sucesso, né? Ai, meu Deus. Começar. Bioestimular colágeno, toxina botulínica para prevenção, né? É o que eu indico para início, assim, né? Lógico, depois uma massagem relaxante, estar sempre relaxada, né? No dia a dia, fazer o corporal, não sei o que incomoda mais, mas hoje a gente está falando de envelhecimento, mas também tem a parte corporal. 30 anos já tem que começar todo esse processo de autocuidado. E você acredita que a estética e a psicologia elas podem andar juntos? Com certeza. Por todos esses casos que eu trouxe, que a gente conversou, com certeza é tudo caminhando juntos. Com certeza era muito bom se a pessoa pudesse, né, fazer a terapia, trabalhar o lado psicológico e a parte da estética juntos. Eu sempre recomendo, olha, vamos fazer uma terapia, né, tratar, né, porque a gente consegue detectar, né, quando é só autoestima e quando tem muito mais coisas por trás. Com certeza andam juntas. Bom, para fechar, então, queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando a notar os primeiros sinais do tempo, um certo desconforto. O que você diria para as pessoas? Se amem, se cuide, porque estética é saúde, estética é vida, tudo com naturalidade. E é isso. Não deixem para depois o que vocês podem fazer agora. Bom, pessoal, vamos para um intervalinho agora, de uns 10 minutinhos. Logo retornamos com a próxima entrada. Quero aproveitar e mandar um beijo para o INP, Instituto de Neuropsicologia do Paraná. Um abraço para vocês. E agora eu estou aqui com a doutora Paula. Ela vai trazer para nós agora um pouquinho sobre cuidados do corpo, sem descuidar da mente. Nós vamos falar sobre alimentação, saúde emocional, menopausa e como tudo isso se conecta. E para esse papo, eu tenho a honra também de comentar que a doutora, ela foi, por 2 anos seguidos, considerada a melhor nutricionista de Curitiba. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. Muito Pode. Obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje, dividindo um pouco desse assunto tão importante. E vamos falar, sim, sobre muitas coisas que muito interessam a saúde da mulher também. Então, vamos lá. Vou começar. Uma dúvida super comum. As dietas radicais, doutora, que inclusive eu já fiz. Quem nunca, né? Muita gente ainda acredita que elas são a solução mágica, mas a gente sabe que o emocional é um preço que pode ser pago muito alto em relação a isso. Como você enxerga isso em relação às dietas restritivas e à saúde mental do paciente? Claro, um assunto bem importante, ainda mais hoje em dia, com tantas informações por aí. Então, as dietas radicais, embora ali no começo as pessoas sim podem ter um falso resultado positivo de que elas de fato são eficientes, mas a longo prazo dificilmente você consegue sustentar uma dieta radical por muito tempo. E acompanhado a isso, elas afetam totalmente o seu psicológico, a sua saúde mental, porque ela vai causar em algum momento frustração e desânimo, porque você começa uma dieta radical com algum objetivo a curto prazo. Um exemplo que eu escuto de muitas mulheres: eu vou numa festa, eu vou viajar e eu quero entrar naquela roupa que eu gosto. Aí ela corta tudo, segue lá uma blogueira famosa ou alguma dica que dificilmente é de alguma profissional da saúde, ela perde de fato lá 5 quilos em um mês, 10 quilos em um mês. Mas a que custo? Deixando de comer tudo, cortando todos os alimentos, ficando com uma dieta que faz até ela ir dormir com fome, com dor de cabeça. Então, ela não vai conseguir manter por muito tempo, vai causar em algum momento uma frustração e acaba entrando naquele ciclo vicioso de efeito rebote, porque vai ganhar peso novamente, vai acabar gerando uma ansiedade, uma depressão, e aí que a nutrição e a psicologia têm que entrar em ação. Trabalhar junto. Trabalhar em conjunto, isso mesmo. E ainda nesse tema, o terrorismo alimentar tem tomado conta das redes sociais, doutora. Sim. Muitas regras, muita culpa. Quais os efeitos emocionais mais comum assim, você observa nessa...
O terrorismo alimentar, nós vivemos em dois extremos hoje. Nós vivemos aquele grupo de pessoas que, não, coma o que você quer, seja feliz, a vida é agora, né? A gente tem que comer para ser feliz. E tem o outro extremo, que é o terrorismo alimentar. Ovo não pode, leite inflama, pão faz mal, corte glúten, corte lactose. Garanto que você já ouviu isso, né? Sim. Pois é. Então, a gente vive, infelizmente, nesse terrorismo de alimentos normais do dia a dia, que chega a um ponto que aquele que era bom há um ano atrás, hoje é o vilão. E as pessoas não sabem em quem acreditam e acabam cortando por conta própria. E muitos pacientes que eu escuto também chegam no meu consultório falando que tem pânico de ir ao nutricionista, porque acha que o nutricionista vai fazer ele passar fome numa dieta lá de folhas e frango e alface, porque não pode comer nada. E muitas vezes tem, de fato, profissionais que atuam com o terrorismo, mas muitas vezes eles ouviram isso na internet, de pessoas que nem estudaram a área de saúde, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, sejam críticos com aquilo que vocês ouvem, com aquilo que vocês escutam, porque o terrorismo alimentar está 100% relacionado com a depressão, com as crises de ansiedade, porque você querer comer uma coisa e se privar daquilo, até que ponto você vai conseguir manter, né? Então, não é algo saudável nem para o nosso corpo e nem para a nossa mente. Sim, porque também vai de 8 a 80, né, doutora? Exato. A pessoa está seguindo ali uma alimentação livre, né? Então, assim, come tudo o que quer, a hora em que quer, como quer. E quando vai procurar um profissional, é muito difícil, realmente, quando essas dietas, assim, super restritivas. Eu, Sim. inclusive, já fiz essas dietas assim e eu sei o quanto, para mim, foi muito difícil. É difícil porque você não consegue sustentar. Não mesmo. Né? Você até pode cortar ali todo o carboidrato, todo o açúcar, não consumir mais até alimentos normais do dia a dia, mas vai chegar um momento que o teu corpo não vai aguentar. Você vai querer Sim. comer, e daí que você vai desenvolver uma compulsão alimentar. Então, não é melhor a gente fazer uma reeducação saudável, com acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, você entender quais são os seus gatilhos, né? Que isso a psicologia trabalha bastante. Né? Você ensinar o paciente qual é o seu gatilho. Eu gosto de comer doce, mas você precisa comer tudo de uma vez? Não dá para você tentar se controlar? Não precisa cortar, mas também o exagero não pode fazer parte do processo, né? Sim, e também tem aquelas dietas que a gente, agora, né, com a internet, a gente tem as dietas prontas ali. Exato. Que eu acho que não acho que é correto, inclusive, porque eu acho que cada pessoa tem que ter... É única. É única. Então, tem que ter o seu profissional, tem que ter o seu acompanhamento. E quando vem com essas dietas assim, doutora, como que é para você no consultório? Olha, acontece bastante, mas as pessoas que me procuram, elas já vão bem conscientes, porque muitas já me seguem nas redes sociais e ouvem, mas tem muitas. O que eu falo para o paciente, assim como o tratamento psicológico, assim como o tratamento médico, assim como um treino de academia, a dieta é individual. Aquilo que talvez funcione para mim, pode não funcionar para você. Pode ser que eu tenha ali uma deficiência de vitaminas que você não tem. Então, como é que eu vou pegar uma dieta pronta na internet para comer aqueles alimentos que foi feita para uma população média, uma população geral, se eu nem sei o que o meu corpo necessita? Sim. Se fosse assim, não precisaria fazer exames de sangue, não precisaria ir ao médico, não precisaria rastrear a sua saúde para ver de fato o que você precisa. Né? Igual num tratamento, num acompanhamento psicológico. Você fica uma hora ali entendendo, né? Talvez aquele tratamento para você não vai servir para mim. Não, com certeza não, porque cada história é única, então não tem como a gente encaixar, né? Generalizar tudo de uma forma só. E a comida, ela pode ser um conforto, uma punição, amor e até uma válvula de escape. Como identificar quando a relação com a alimentação está sendo guiada por emoções e não pelas necessidades do corpo, doutora? Geralmente a gente começa, né, para a pessoa que está passando por isso, quando você começa a sentir que a sua alimentação não está te beneficiando. Quando você se olha no espelho e não gosta do que vê, quando você vive se sentindo cansado, indisposto,
as coisas que você fazia antes, quando era mais jovem, já não consegue fazer mais, porque a sua alimentação não está te trazendo saúde. Talvez você use a alimentação como uma forma de merecimento. Eu trabalhei hoje o dia inteiro, eu mereço comer essa pizza inteira. Hoje eu estou triste, eu estou cansado, eu quero comer uma barra de chocolate inteira. Então, as pessoas tendem a usar a alimentação como um presente. Eu trabalhei, eu mereço. Não que você não possa fazer isso, né? Mas fazer com consciência, né? A alimentação, ela é para te nutrir o seu corpo e a sua mente. Uma alimentação pobre, uma alimentação desequilibrada, tem muito mais chances de fazer com que você se sinta ou cansado, indisposto e depressivo e ansioso também, né? Então, a alimentação, ela não tem que ser uma forma ali de presente. Você tem que entender que a alimentação é para te nutrir. E se você viu que a sua alimentação não está te trazendo benefícios ou até mesmo a sua saúde já está comprometida, é o momento de buscar ajuda nutricional, ajuda psicológica, treino, atividade física. E seria perfeito se as pessoas fizessem os dois juntos, né? Os dois acompanhamentos. Perfeito. O nutricional e o psicológico, porque eu acho que eles caminham muito junto mesmo. Então, com certeza, concordo. Um alimenta o outro totalmente. É porque não tem como falar de nutrição sem falar de emocional. A nutrição está relacionada com o emocional, 100%. É exatamente o que nós falamos agora. Eu tô feliz, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Agora chegando o inverno, vou comer mais? Eu vou comer mais, isso, dá mais fome. Eu escuto isso todos os dias. Nutri, tá chegando o inverno agora a gente pode comer mais, né? Então, é essa crença que as pessoas têm, que a comida é uma válvula de escape, é um gatilho, é o que leva a desenvolver os transtornos, a depressão, a ansiedade. Então, sim, tem que ter um acompanhamento. Porque uma coisa, ela encarreta a outra, né? Você tá ali, come, né? Como se não houvesse amanhã. Exato. Mas o amanhã chega. Chega para todo mundo. E aí, você se olha no espelho e não se agrada com o que vê. Aí vem a baixa estima. Isso. A insatisfação. A insatisfação do corpo. E aí, a mente já não é legal. Aí, o teu profissional já não vai bem. Aí, você já não consegue. Talvez não faça uma atividade física. Talvez não... Então, assim, tudo junto. Eu acho que a alimentação, de certa forma, é a base de... É a base de tudo. E ela traz junto o emocional também, né? Porque uma vez que você não se sente bem com o seu corpo e com a sua mente, como é que o restante na sua vida vai dar certo? Não dá. Né? Felizmente. Tem que estar alinhado. E como que é, assim, essa geração que está vindo, doutora? Os adolescentes. Bem complicado, Eve, bem complicado. Eu atendo bastante adolescentes e os meus pacientes, se estiverem aí assistindo, eles são bem disciplinados. Eu tenho bastante orgulho deles. Mas os adolescentes hoje, eles querem uma alimentação fácil, uma alimentação rica em fast food, uma alimentação congelada, prática. Já vi adolescentes que na hora do almoço trocam o almoço por coxinha, por refrigerante, né? Então... e aí a obesidade tem aumentado cada vez mais, né? A gente tem aí uma média de um último estudo que eu verifiquei nos últimos meses, que pelo menos 53% da população brasileira já apresenta sobrepeso. Nossa, é muita bastante, gente, muita gente, né? E isso só vai aumentando, né? Justamente porque nós vivemos numa geração obesogênica. Você sai na rua, você vê um outdoor de um lanche. Você olha na esquina, várias opções de cafés, de doces. Agora é a moda do gourmet, Sim. Né? Então, fica cada vez... vez... tudo muito fácil, né? Tá tudo muito ali na mão. Então, assim, é muito mais fácil do que ir para casa, preparar a marmitinha, preparar, pesar, porque realmente eu acho que isso deve ser uma das maiores reclamações, não é, doutora? Ter que ficar pesando os alimentos, ter que ficar... Sim, na verdade, eu até nem coloco isso como obrigatório. Se o paciente não quer pesar o alimento, eu faço ali uma alimentação mais flexível para ele. Às vezes a pessoa não é que ela não quer, ela não consegue, ela trabalha fora o dia todo, a vida dela é corrida, ela come num buffet por quilo. Então, a minha metodologia de trabalho funciona porque eu não coloco tantas regras. Eu ensino você a se alimentar de forma saudável, mas entendendo que cada um tem uma rotina que muitas vezes não te permite pesar o alimento à risca, né? Então, eu não trabalho com
com esse radicalismo alimentar, mesmo se tratando de comida saudável. Por isso que a dieta é individual, porque cada um tem uma rotina, né? Então, e tem pessoas que chegam para mim e falam, não, mas eu quero porcionar a minha comida. Então, vamos colocar em gramas. E tem pessoas que não, eu quero só ter uma noção de como montar o meu prato. Mas tudo funciona se você fizer com dedicação. Correto. Falando agora, vamos falar um pouquinho da menopausa, doutora. É uma fase cheia de transformações, como a alimentação. Ela pode ajudar e manter o equilíbrio físico e emocional nesse período? Como funciona isso? Eu gosto bastante desse assunto, é uma das minhas especialidades, a saúde da mulher, atendo minhas queridas pacientes que estão na menopausa. É um assunto muito importante da gente abordar, porque tem muito envolvido, a psicologia tem muito a contribuir. A menopausa, Ivy, ele é um momento em que a mulher ela precisa se conhecer novamente. É um momento em que ela começa a sentir ter sintomas no corpo dela que ela não tinha há 2, 3, 5, 10 anos atrás. Quem está na menopausa vai entender. Ela já não se sente tão bonita, ela já não se sente tão atraente. Atividades normais do dia a dia que ela fazia antes, ela já talvez não consiga fazer com tanto vigor hoje. Tem dias que ela está super feliz, tem dias que ela quer sair correndo, se trancar num quarto. Então, não tem como falar de menopausa sem falar do emocional, sem falar da mente, sem falar da ansiedade, né? Então, na nutrição, como que eu atuo na menopausa? É diferente do que muitas mulheres pensam, vamos fazer uma dieta só para emagrecer. Não, a menopausa, ela precisa ser tratada em equipe multidisciplinar. O ginecologista, a psicóloga, a nutri, o professor da academia, porque são muitas transformações ao mesmo tempo. E aquilo acaba causando um estresse físico e emocional enorme na cabeça da mulher. E se ela não souber lidar com aquilo, ela sim pode desenvolver uma depressão. E aí que a psicologia entra para ajudar ela a entender como lidar com aquilo que ela não tinha antes. Aquele desânimo, aquela queda de cabelo que ela não tinha, aquela falta de força, aquela falta de desejo de fazer as coisas. E como é a adaptação das mulheres? Assim, é fácil fazer essa introdução, essa reeducação alimentar nessa fase? É fácil fazer elas entenderem que vai precisar mudar a rotina, vai precisar mudar a alimentação? Depende do caso. Cada caso, elas sabem que elas precisam, mas elas têm resistência. Elas admitem, elas sentam na minha frente e falam, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu não estou feliz. Mas aí quando você fala que ela precisa buscar ajuda, treinar, fazer um acompanhamento psicológico, parar de comer tanto doce, que na menopausa elas têm um desejo incansável de comer carboidrato, açúcar. Aí elas têm a resistência. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas é muito difícil. Então, elas já começam negativando o processo. Não porque elas fazem de forma proposital, mas porque, de fato, a mente delas está condicionada a ser difícil mesmo. Então, tem que ter uma conversa, tem que ter uma orientação e tem que ter paciência. Mas, quando elas querem, de fato, elas fazem. Né? E é um processo, né? É um processo, não é da noite para o dia, tem que ter paciência. Né? Então, a gente entra na nutrição com alimentação, com reposição de vitaminas, precisa fazer exames de sangue para a gente verificar quais vitaminas a gente precisa repor. Tem que ter um acompanhamento psicológico para aquelas que talvez não estão se aceitando. Mas eu não tinha isso antes. Mas agora Sim. Você tem. E você precisa lidar com isso da melhor forma. E tem alguma indicação assim para iniciar antes já esse tratamento? De que antes que chegue já na menopausa, tem como ir fazendo um pré, por exemplo? Sim, quanto antes a mulher começar a se cuidar, quanto mais nutrido e saudável o seu corpo tiver lá com seus 30 anos, talvez menos você sinta os sintomas da menopausa, né? Então, você pode, sim, começar a fazer a reposição de vitaminas. Eu tenho pacientes já que com 29 anos entraram na pré-menopausa, precoce, existe. E tenho pacientes que têm 50 anos e nunca entraram. Né? Então, aquela mulher que já treina,
que já tem um baixo percentual de gordura, que já toma bastante água, que faz a reposição correta de vitaminas. Pode ser que ela nem sinta, pode ser que ela nem tenha sintomas da menopausa. Nossa, com 29 anos não Sim, tem. Tem a precoce. E está cada vez mais comum. mais comum, nossa. E nesse momento dedicado, você acredita que o acompanhamento psicológico ele deveria juntar com o nutricional nessa? Totalmente. Sempre. Deve, porque a menopausa, ela muda totalmente a mente, os pensamentos da mulher. E se ela não se controlar, é muito provável que ela possa vir a desenvolver uma depressão ou até mesmo crises de ansiedade. Então, tem até casos de pacientes que eu só atendo se ela fizer acompanhamento profissional. É uma legal. condição. Eu falo para ela, o nosso tratamento só vai continuar se você buscar ajuda de um psicólogo. É porque, daí, de certa forma, acaba não sendo em vão a parte nutricional, mas não tenha um efeito tão esperado, até mesmo pela paciente, porque talvez ela vá em busca de algo e se não complementar os dois, não tem resultado. Não teremos sucesso nem na nutrição e nem na psicologia, porque se ela pode cuidar da mente, mas se ela não cuidar do que ela come, ela dificilmente vai perder peso, ganhar massa. Mas se ela vier aqui comigo fazer uma reeducação alimentar, mas não tiver com a sua mente aberta para as mudanças que sim ela terá, porque é natural do corpo dela, ela também vai ter dificuldades. Então, a psicologia e a nutrição sempre precisam andar juntas. Sim, eu lembro que quando eu iniciei na dieta, isso tem acho que uns 3 anos atrás, até então eu achava que não precisava. Falava, não, a gente vai comendo aqui, tá tudo certo. E a gente se depara com aquilo, né? Que a gente olha no espelho e não tá legal, e não, agora eu preciso realmente ir. E também foi por conta de mudança de cidade, de tudo, então deu uma passadinha dos limites ali. E aí eu lembro que eu iniciei a minha dieta e quando eu recebi, eu falei, não, eu não vou dar conta de fazer. E aí eu até comecei a fazer a dieta, tudo, mas se eu não tivesse iniciado no mesmo tempo a terapia, eu não teria dado conta. Exatamente. Eu sei porque o ambiente em que a gente é inserido acaba ajudando muito em relação à nossa dieta e tudo. E as minhas amigas da faculdade, elas brincam até que elas falam assim, a Eve vinha pra faculdade na época de festa junina e tinha lá mesa com doces, enfim, né? Aquelas comidas todas de festa junina que não tem como resistir muito. E eu lá com o meu potinho de fruta. Aguentando. Falei, gente, se não fosse uma psicóloga nesse momento, sim, eu juro pra vocês que eu tinha abandonado esse daqui e ia comer. Porque realmente eu tinha uma noção de que eu precisava daquilo. De que eu comer tudo aquilo ali ia ser algo momentâneo e que ia passar e depois eu sabia que eu ia me arrepender, porque sempre bate depois o arrependimento. É o sentimento de culpa. Aquilo, ai meu Deus, pra que eu fiz isso? Por que... E eu segui a minha dieta, assim, hoje tem já reeducação alimentar, então hoje acaba ali conciliando um pouco dos dois, né? Mas eu lembro que no começo, pra mim, assim, sem o acompanhamento psicológico foi bem difícil. É difícil porque você não sabe lidar com aquelas novas emoções. Um exemplo que eu dou para os meus pacientes, assim, a pessoa me pergunta, Nutri, quantos dias eu vou levar para perder 10 quilos? Aí eu respondo para ele, quantos dias você levou para ganhar 10 quilos? Né? Então, você precisa entender que o processo não é da noite para o dia, não é na hora que a gente quer. E isso você tem que saber trabalhar a paciência, você tem que trabalhar a mente, você tem que trabalhar o tempo, né? Porque você não ganhou aquele peso todo em uma semana. Não Sim. É em um mês que você vai perder. E sabe o que acontecia muito comigo quando eu fazia a dieta e que eu não tinha entendido esse processo ainda da importância da dieta, de como funcionava todo o processo? Eu fazia a dieta durante a semana e chegava no final de semana eu ia me pesar. Que a gente tinha aquela mania, né? A gente pesava todo sábado de manhã. Não tinha perdido nada. Então, já que não tá perdendo nada, não tá dando certo, então eu vou voltar a comer. Aí na segunda-feira, não, eu preciso voltar pra dieta, não sei o quê. Aí chegava o fim de semana, tudo de novo.
não ia ter resultado nunca, porque eu não tinha uma constância daquilo. Exato. Não era frequente. Não. Então, eu precisei realmente entender todo esse processo. Foram dias difíceis, assim, até você encaixar tudo e falar assim, não, realmente vai funcionar a partir do momento em que eu realmente focar nisso, eu entender a importância da dieta, de que não é pro meu corpo, não é assim só para eu Só perder, pra emagrecer. não é só para isso. Eu preciso trazer essa alimentação para minha vida. Pra vida, claro. E eu falo sempre, para quem já me conhece, eu falo, a nutrição, ela não é estética. Quem chega aqui para constar comigo querendo barriga de tanquinho, gente, vá fazer uma lipo. Lá você vai ter esse... Sim. Aqui não é estética, eu sou profissional da saúde. Ah, então eu vou fazer a dieta com você e não vou emagrecer. Não é isso. O emagrecimento é a consequência da tua mudança de hábitos e da tua mudança alimentar e da tua mente. Sim. Vai emagrecer, mas o nosso foco é... As pessoas, eles querem trocar a ordem das coisas. Antes ela quer emagrecer e depois ela quer mudar. Não. Primeiro você precisa mudar a tua alimentação, depois a tua alimentação muda teu corpo. Sim, exatamente isso. E depois que eu entendi isso, parece que, assim, fluiu a dieta, né? Não tem como não dar certo daí. É verdade. Se você entender isso, você vai para a vida toda. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, que muitos pacientes, eles chegam querendo mudar o corpo, mas estão com o emocional ele abalado ainda. E como você aborda essas situações em que o sofrimento emocional se reflete no comportamento alimentar? Como que é para você? Eu converso muito com o paciente em consulta, né? Porque, como a gente está falando aqui, a nutrição, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, quando eu vejo que aquele hábito que o paciente leva hoje está trazendo malefícios para a saúde dele, seja obesidade, sejam os exames de sangue alterados, seja uma indisposição, eu sempre oriento que ele busque ajuda psicológica, fazer uma terapia junto com a nutrição. E esses têm os melhores resultados, porque ele aprende a lidar com o físico e com o mental. E também, claro, na nutrição a gente tem a possibilidade de prescrever manipulados naturais para melhorar a ansiedade, compulsão alimentar. Às vezes uma simples vitamina que a pessoa nem imagina o quanto pode melhorar a saúde Sim. mental dela, né? Então, junto com a terapia, a gente entra com manipulados, ativos naturais à base de ervas, de plantas, de vitaminas, junto com a dieta também, que vai ajudar o paciente a controlar a compulsão alimentar, a controlar a ansiedade. E se ele tiver usando a alimentação como gatilho, que foi o que nós falamos anteriormente, ele precisa ter ajuda psicológica para aprender a lidar com isso. Que aí Sim, e os manipulados realmente são muito bons. ajudam muito. Muito bons, ajudam mesmo. Fazem muita diferença. E você já teve experiências de trabalho em que, em parceria com um psicólogo, assim, já? Todos os dias. Eu trabalho com psicólogos. As minhas amigas, adoro elas, as minhas amigas da psicologia, da terapia, e sem elas eu não estaria aqui. Então, a psicologia é essencial na nutrição. Nós temos excelentes resultados, seja de compulsão, seja de ansiedade, seja de pessoas que não acreditam nelas mesmas. Eu não sou capaz de emagrecer ou de ter um corpo definido. Talvez aquilo que ela vê nos outros, ela almeja para ela, né? Então, a psicologia ajuda muito a encorajar, a te fazer entender o que não deixa você sair do lugar, porque muitas pessoas não emagrecem nem só porque comem errado, é porque não abrem a mente para uma alimentação melhor. Experimentar outras coisas, não só de alimentação, mas de uma atividade física diferente. Ou a pessoa já chega assim para mim, não me mande para academia, eu não vou. Ela já está se negativando que não vai fazer aquilo. Uhum. Então, é emocional. E tudo uma coisa complementa a outra, né? A atividade física também ajuda muito na questão do emagrecimento. Claro. Ajuda muito na questão da mente, porque eu acho assim que acaba, para mim, pelo menos, eu acho que é essencial, assim. Acho que tem que caminhar junto, tanto a dieta quanto a academia. Né? Qualquer atividade física que a pessoa faça. Qualquer atividade. Importante, eu falo para os pacientes, eu não gosto de ir para academia. Importante é você não ficar parado. O seu corpo não foi feito para ser sedentário. Sim.
Bom, doutora, aqui o que você deixa, assim, que palavra você deixa para o pessoal disso tudo? Qual é a dica que você deixa hoje para nós? Olha, eu vou falar o que eu sempre falo para os meus pacientes em consulta. Em primeiro lugar, sejam críticos. Não acreditem, não façam tudo que vocês ouvem na internet, porque hoje a gente escuta de tudo, mas a gente não sabe se aquilo é bom para nós. Ser crítico. Selecione, sigam profissionais que realmente vivem aquilo que pregam, sites de fato conhecidos, reconhecidos. Não se comparem. Eu quero ficar assim, ó, igual essa foto aqui. Você é único. Você não sabe o que aquela pessoa passou ou fez para chegar com aquele corpo. Não se compare. E confiar em vocês, sejam confiantes. Não negative o processo. Acredite que você é capaz, que você consegue, porque a gente só não consegue aquilo que a gente não tenta, aquilo que a gente não faz e aquilo que a gente desiste, né? E por último, como nós falamos aqui, tenham paciência com o processo. Você levou anos da sua vida para chegar no corpo e na saúde que você tem hoje. Tenha paciência, que a paciência vai te levar longe. Que conversa rica, doutora. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. E antes de terminar, eu quero reforçar que é uma honra ter você aqui, uma profissional que foi reconhecida a melhor nutricionista de Curitiba no ano de 2024 e 25? 24 e 25. E isso mostra que o seu trabalho ele é comprometido com a saúde e que o quanto é importante, né? O corpo e a mente caminharem juntos. Então, doutora, muito obrigada pelo seu conhecimento compartilhado. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui e dividir com você, com as pessoas.